eternamente livre, livre por Jesus. Olá, um bom domingo a todos e a todas vocês que mais uma vez junto conosco estão reunidos em sua casa, em seu lar, seja no caminhão, seja na estrada, onde quer que você esteja. Que bom que você está junto conosco, reunidos na presença desse nosso Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, para celebrar culto a Ele. Na certeza de que Ele, assim como está comigo, Ele também está aí contigo, é que nós celebramos este culto. Eu quero saudar a todos e a todas vocês com a palavra de Provérbios capítulo 3, versículos 1 em diante. Palavras que são ditas, na verdade, conselhos para filhos. Todos nós, pela graça de Cristo Jesus, fomos aceitos por Deus como seus filhos e como suas filhas. E passamos a ser chamados, então, de filhos de Deus. Graças ao que Cristo fez lá na cruz por nós, nos arrancando do mundo de pecados, nos arrancando do mundo de maldades, e nos deu parte dessa história com Deus. E nós somos e fazemos parte desta família de Deus. E este Deus, Jesus, nos ensina a chamar de Pai. E é Deus, o nosso Pai, quem está nos dando diariamente os seus ensinamentos. E cabe a nós, então, fazer o que esse Provérbios nos diz. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembrem sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravados no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Vejam que palavras mais especiais Deus tem a nos saudar nessa manhã, nesse dia de hoje, do qual nós podemos ouvir conselhos desse Deus que é nosso Pai. Esse Deus que com toda certeza tem algo muito especial a nos trazer nesse dia de hoje. Esse Deus nos desafia a ouvir, a prestar atenção em seus ensinamentos. Que esse culto de hoje, do qual nós estaremos falando então sobre o tema livres para sermos uma família livre. Será que nós temos uma família livre? Será que nós sabemos viver esta liberdade? E assim a gente vai ouvir através da palavra de Deus quais são os ensinamentos de Deus acerca da nossa família, do ser família cristã. Que Deus abençoe o seu tempo de culto junto conosco e que nós também possamos agora louvar juntos cantando este hino bem conhecido que declara reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Novamente aqui em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós. Reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Tem preparado para nós um mundo cheio de paz e de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar. Reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Como é bom nós estarmos aqui reunidos, louvando a esse nosso Senhor, na sua casa, aqui na minha, onde quer que a gente esteja,
Como é bom que a gente pode cultuar a Deus, isso é uma bênção. Queridos, nós somos saudados também nesse dia de hoje com um convite de Deus para nós a ouvir os ensinamentos, a prestar atenção naquilo que Deus tem para nós. Você já se deu por conta de que tudo em nossa vida nós precisamos que alguém nos ensine, que alguém nos prepare? Desde o nosso nascimento, desde o nosso desenvolvimento, nós sempre precisamos de alguém. Alguém que nos ensine a comer, alguém que nos ensine a caminhar, alguém que nos treine para caminhar. Precisamos de alguém que nos ensine a ler, a escrever. Quando crescemos, precisamos de alguém que nos ensine a dirigir, a trabalhar, a sonhar. Precisamos de alguém que nos ensine a sermos bons profissionais. Enfim, para tudo em nossa vida nós encontramos um ensino, um treinamento. Seja profissional ou seja como formos, em algum momento alguém vai nos ensinar e alguém vai nos treinar. E todos nós então vivemos num constante ensino e treino. Quando já estamos adultos, achamos que já sabemos de tudo, descobrimos que ainda não aprendemos a lidar com doenças, com perdas, com crises financeiras, com luto, com a morte. E para algumas coisas, infelizmente, de fato, em nossa vida, muitas vezes ninguém nos ensinou. Não houve quem nos preparou para passar por situações. E por isso tantas vezes nós caímos e tantas vezes nós nos frustramos, porque precisamos aprender de forma mais difícil, da forma mais dolorida que a vida nos ensina. E um dos ensinamentos que Deus nos deixou, que eu considero importantíssimo, é sobre a família. Deus, em sua palavra, nos deixou diversos e ricos conselhos acerca de família. Mas muitas de nossas famílias surgiram sem nenhum tipo de treinamento, sem nenhum tipo de ensinamento. Família, ser e ter uma família é algo maravilhoso. E nós somos privilegiados porque nós podemos ter uma família de sangue e uma família de fé. E no 4º mandamento, Deus nos diz que nós precisamos aprender a honrar nosso pai e a nossa mãe para que nós vivamos muito tempo aqui na terra. Mas eu fico pensando, quando Deus deu esse mandamento ao povo, será que o povo não sabia honrar os seus pais? Ou será que eles não sabiam respeitar o pai e a mãe, que Deus precisou colocar isso como ensinamento? Queridos, esse é um dos ensinamentos que nós também precisamos ser lembrados todos os dias, acerca de honrar, de respeitar. E os ensinamentos, eles não servem apenas para o passado, mas eles são tão atuais e importantes nos dias de hoje. E o nosso desafio é continuar passando esses ensinamentos de geração em geração. E então era assim, dentro de um lar, que os filhos cresciam. Eram ensinados e eram treinados a se tornarem homens fortes, trabalhadores, sacerdotes do lar, pais exemplares. Era dentro do lar, ou seja, dentro da família, que as meninas aprendiam a se tornar mulheres, donas de casa, respeitosas, educadas, mulheres segundo o coração de Deus. Era dentro do lar que meninos e meninas eram ensinados a se tornarem homens e mulheres segundo o coração de Deus. Um lar com carinho, um lar com respeito. Era ali dentro que era a escola das crianças antigamente. Acerca de como ser família, acerca de como ser um bom homem. Era dentro do lar que o menino via a forma que o seu pai tratava a sua mãe e entendia, isso é ser marido. Da mesma maneira, a menina via a forma carinhosa com que ela tratava seu marido e a filha então aprendia, isso é ser uma esposa. Um lugar onde o ensinamento e o treinamento era constante. Era no convívio com os pais, com a família no lar, no trabalho, no dia a dia, que os filhos cresciam e eram treinados. Mas você já percebeu como os tempos passaram e muitas coisas foram mudando?
Começou-se a busca pela liberdade, por famílias livres de princípios e valores. Surgem então novas gerações com novos pensamentos, gerações que, embora foram ensinadas de berço, com princípios, com valores, quando crescem simplesmente esquecem tudo aquilo que aprenderam, tudo aquilo que foram ensinados e passam a buscar aquilo que o mundo tem oferecido, aquilo que aos seus olhos tem trazido prazer, aquilo que tem trazido felicidade. Mães focadas em seus trabalhos, em seu futuro, em sua carreira, abandonam suas crianças com pessoas estranhas, em creches, em escolas, e ali a criança sem referencial nenhum de pai e mãe, ela começa a crescer, linda e saudável, mas sem princípios e sem valores. A menina cresce e ela não enxerga a mãe como uma treinadora. A mãe é apenas uma mulher, mais uma mulher na sua vida. O pai se torna a pessoa responsável de trazer dinheiro. E quando não traz dinheiro, a briga está certa. Crianças e jovens que hoje são conhecidos e chamados pela geração perdida, de fato são uma geração, mas que foi perdida pelos pais há muito tempo atrás. Como pode hoje um jovem valorizar a família, valorizar o lar, querer sentar na mesa, se ele nunca presenciou isso em seu lar? Como pode hoje um jovem não querer trabalhar? Porque ele cansou de ver o seu pai se lamentando do trabalho, do fardo que era seu trabalho. Como pode um jovem hoje querer sentar-se à mesa para almoçar com a família, se ele cresceu vendo que na hora da refeição era a hora da discussão? Ele estava sendo treinado por 20 anos dentro da sua casa e os seus pais não estavam percebendo. Infelizmente, queridos, o mundo vem sofrendo mudanças muito grandes e até mesmo, eu diria, muito graves no que nós chamamos de família. Houve uma desconstrução de valores e princípios familiares. Meninas se tornaram mãe de forma precoce, sem nunca terem visto a sua própria mãe as tratando com amor e carinho. Jovens abandonam suas crianças porque precisam seguir uma carreira, precisam seguir um futuro, precisam ir em frente, e essa criança que é bênção se torna um fardo que é jogado de um lado para o outro. Jovens meninos se tornam pai que mal sabem quanto custa 1 litro de leite para sustentar este filho. Meninos são colocados na posição de pai, mas nunca foram treinados a serem pai, ou talvez nem nunca tiveram um pai. Crianças têm nascido em lares já destruídos de brigas, de divórcios, de álcool. E o mais triste disso tudo é que cresce a cada dia o número de crianças que são abusadas dentro da sua família, por pai, padrasto, tios e avós. Ou seja, por aquelas pessoas que deveriam zelar pela vida da criança, que deveriam treiná-las como seres humanos. Ali dentro, as crianças têm sofrido os seus maiores traumas da vida. Pessoas que deveriam ser dignas de honra, pessoas que deveriam ser dignos de respeito, mas não. Filhos são criados e educados pelo celular, pela televisão, pois os pais não têm paciência e não têm tempo mais com os seus filhos. Crianças são negociadas como objeto. Este final de semana ele é teu, final de semana que vem ele é meu. E todo o amor e todo o carinho são trocados por presentes e regalias. Querido, a minha pergunta para você e para mim também nesse dia de hoje é: quem está treinando a sua família? Você foi treinado para ser um pai ou uma mãe? Quem te treinou?
Porque da mesma maneira que você foi treinado, se você não buscar o ensinamento, você vai cometer os mesmos erros dentro da sua família, dentro do seu lar. Quem está treinando os teus filhos a serem homens, a serem mulheres, segundo o coração de Deus? Qual é a escola que nós vamos mandar? Qual é a faculdade que nós vamos mandar os nossos filhos para que eles aprendam a ser um pai e uma mãe? Queridos, nossos filhos, por 20 anos, eles têm uma escola particular, que somos nós. Nós somos aqueles dos quais eles vão dizer: eu quero ser como o meu pai. Ou talvez, eu jamais quero ser como o meu pai. Alguns de nós, talvez não fomos treinados corretamente pelos nossos pais, mas fomos treinados por alguém do qual nos ensinou, seja este alguém um avô, um vizinho, alguém nos treinou para ser quem nós somos hoje. Ou talvez muitos de nós somos o que somos hoje porque nós decidimos que queremos ser diferentes. Você deseja que seu filho seja um bom marido? Peço que você preste atenção. Você deseja que o seu filho seja um bom marido para a esposa? Ele vai olhar para você como pai, como marido. Como você tem tratado a tua esposa, é ali que ele vai aprender. Sua filha menina vai aprender a ser uma mulher segundo o coração de Deus, se ela tiver ao lado dela uma mãe que ensine valores e princípios, que o marido é o cabeça do relacionamento. É você, mãe, que vai treinar sua menina a ser uma mãe da qual os filhos dela vão ter honra. Quem está treinando nossos filhos, queridos? E aqui nós entramos no 6º mandamento, que nos lembra de como viver livres em família, com respeito, dignidade dentro do nosso casamento. Quando Deus nos deu a ordem, não cometa adultério. Onde homem e mulher se respeitam, onde o respeito um pelo outro faz parte do dia a dia do casal. Já ouvi muitos jovens dizendo: eu não vou querer casar, porque se é para casar e ser igual aos meus pais, prefiro viver solteiro. Casar? Para quê? Para se tratar como um objeto sexual, assim como eu vejo meu pai tratando a minha mãe? Já ouvi alguns jovens em conversa com noivos dizendo: eu não quero ter um casamento como o dos meus pais. Queridos, infelizmente a gente não se deu por conta disso, mas nós estamos treinando pequenos seres humanos a se tornarem homens e mulheres. Homens e mulheres estão perdendo seus valores porque nós também já estamos perdendo os nossos. A busca por prazer, por satisfação, está destruindo milhares e milhares de lares no mundo. No Brasil, em 2018, 385 mil pessoas se divorciaram. Ou seja, se 10 casaram, 3 acabaram em divórcio. Qual é o problema? Jovens estão casando sem terem sido treinados a serem homens e mulheres. A busca pelo prazer, pela satisfação tem tomado conta de nossa sociedade. Temos ouvido a frase: se te faz bem, vá. Se você se sente à vontade, faz. Princípios e valores estão cada vez mais sendo perdidos. Deus tem sido um artigo de luxo. Na verdade, eu teria que até me arriscar a dizer que Deus tem sido um artigo de eventos, que nós o buscamos para batismos, confirmações, casamentos e sepultamentos. Mas, queridos, o que eu quero dizer com isso? Deus não é um artigo antigo, não é um artigo que não tem validade. Bem pelo contrário, Deus é um Deus que nos ama, mas é um Deus que nos ensina também.
Nós vivemos numa banalização desse nosso Deus, onde diz, mas Deus ama a todos, Deus ama o pecador, então tá tudo tranquilo, e no final todo mundo vai se encontrar no céu e vai se abraçar. Não! É por isso que Deus deixa algumas ordens para nós, alguns cuidados, alguns ensinamentos para nós. Regras, mandamentos e leis não são coisas do passado, bem pelo contrário. A palavra de Deus diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus e ela é útil, ou seja, toda a palavra de Deus tem muitos ensinamentos para nós. Então o que nós precisamos fazer, meus queridos, é tomar cuidado para não fazer aquilo que Paulo já dizia lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século. Não podemos nos conformar, não podemos continuar criando ou treinando nossos filhos dessa maneira. Nosso coração tem a tendência para o mal. Nosso coração tem a tendência de ouvir aquilo que Satanás disse, quando ele disse, não, nem tudo aquilo que Deus diz é verdade, pode comer do fruto. A nossa tendência é ouvir essa voz que diz, não é bem assim, hoje os tempos mudaram. Isso é voz de Satanás, cuidado, queridos. Os tempos mudaram, as regras mudaram, mas Deus não muda e os mandamentos não mudam. O diabo tem aplaudido toda vez que pessoas entram em cartórios para assinar divórcio. O diabo aplaude toda vez que uma menina é estuprada pelo seu próprio familiar. O diabo está feliz em ver as famílias serem destruídas, em ver crianças e jovens nascendo sem princípios e sem valores. Queridos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos esquecendo de treinar nossas gerações. Nós estamos esquecendo de levar a sério aqueles mandamentos que a palavra nos diz. Afinal de contas, como é que eu consigo honrar um pai e uma mãe? Um pai que esquece o seu filho, uma mãe que abandona o seu filho. Como eu posso honrar aquele que me abusa? Como eu posso? O mundo está destruindo os princípios, valores tão preciosos que são a família. E nós, como cristãos, não podemos deixar isso passar. Talvez esse não seja o problema da nossa família, mas nós temos um vizinho, aonde tem uma criança, aonde tem um jovem que ele não tem valor, que ele não tem princípios e ninguém está os treinando. E nós estamos de braços cruzados dizendo, é verdade, aquele lá está perdido, aquele lá não tem mais solução. Braços cruzados não salva a vida de ninguém. Quando Jesus ele deixou a missão para nós, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Se você é pai, você sabe ser pai. Então ensine os meninos jovens a serem pais através de você. Treine meninas a serem meninas de honra e de respeito. A tua vida pode refletir um treinamento para a vida dessas crianças que não têm pais que os treinem. Talvez você diga, mas muitos jovens não dão valor. Infelizmente, também existem nos dias de hoje os filhos pródigos. Os filhos que são ensinados, que são treinados, que são capacitados, que os pais soam, que os pais choram, que os pais não dormem à noite por tentar ensinar caminhos. E mesmo assim esses jovens se desviam. Pais, não desanimem. Toda semente que foi lançada na terra não volta vazia. Continue a orar pelos seus filhos. Continue a consagrá-lo nas mãos de Deus. O filho pródigo um dia volta para casa. Queridos, o meu desafio para nós nesse culto de hoje é que essa palavra nos incomode. Que a gente repense o ser família. O que nós podemos fazer para melhorar essa geração, para salvar essas crianças? Como nós podemos ensinar essas crianças a honrar, a respeitar, a levar a Deus a sério? Queridos, honrar pai e mãe é bênção. Nós teremos muitos anos na terra se nós assim o fizermos. Mas o meu pai não é digno de honra. Eu também não sou digno de honra. Você também não é digno de honra, mas Deus pede, honra o teu pai e tua mãe,
Faça para Ele diferente do que Ele fez para você. Marcos Pianges, ele diz em seu livro, Papai é Pop: eu não tive um pai, mas eu sou um pai que eu sempre sonhei em ter. Não precisamos ficar se lamentando e nos deixando levar. Nós podemos tomar uma atitude. Nós podemos honrar nosso pai e a nossa mãe e ser assim reflexo para os nossos filhos. A forma com que você honra o teu pai e a tua mãe, seus filhos estão vendo. Da mesma maneira, Ele fará com vocês. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós, nesse desafio de sermos uma família livre, uma família na presença desse nosso Deus. A palavra de Deus nos desafia, a palavra de Deus nos exorta, mas acima de tudo, a palavra de Deus para nós, ela serve para nos corrigir, nos disciplinar e nos ensinar a maneira correta de viver. Que Deus assim nos abençoe nessa missão de sermos uma família segundo o coração de Deus. Que Ele assim os abençoe, os ajude e os capacite a todos nós. Amém. Do amor de Deus, você e sua casa. Deixa Jesus, é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. E modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. E assim como família, também nós desejamos que Deus abençoe a sua família. Vamos estender a nossa mão? Que o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe, te guarde, te ilumine e lhes conceda a graça de ser uma família segundo o coração de Deus. Amém.